A chuva caía forte naquela noite de outubro, transformando as ruas da cidade em espelhos escuros que refletiam as luzes neon dos estabelecimentos ainda abertos. Era quase meia-noite quando o homem alto, vestido com um terno negro impecável, cambaleou pela calçada molhada. Suas mãos tremiam enquanto segurava um papel amassado contra o peito, como se aquele pedaço de folha fosse a coisa mais preciosa do mundo. A lanchonete sabor caseiro estava prestes a fechar. As cadeiras já estavam viradas sobre as mesas, e o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de fritura que impregnava as paredes há anos. Marina secava o balcão pela terceira vez, um hábito nervoso que mantinha desde que começara a trabalhar ali, 5 anos atrás. Ela estava cansada, seus pés doíam dentro dos tênis gastos, e tudo o que queria era voltar para casa, tomar um banho quente e dormir. Foi então que ouviu o baque surdo na porta de vidro. O homem havia caído de joelhos primeiro, depois desabado completamente no chão molhado da entrada. Marina deixou o pano cair no balcão e correu até a porta, o coração acelerado. Através do vidro embaçado pela chuva, ela podia ver a figura imóvel, a água da chuva encharcando o terno caro, o papel ainda agarrado em sua mão direita. Hélio, o cozinheiro que estava terminando de limpar a cozinha, apareceu atrás dela. Era um homem de meia idade, com barriga saliente e rosto bondoso, que trabalhava ali desde que a lanchonete abrirá, 15 anos antes. O que aconteceu? Ele perguntou, os olhos arregalados. Tem um homem caído lá fora, Marina respondeu, já destravando a porta. Precisamos ajudá-lo. Quando abriram a porta, a chuva entrou com força, molhando o piso recém-limpo. O homem estava completamente inconsciente, mas respirava. Marina ajoelhou-se ao seu lado, sem se importar com a água que encharcava suas calças jeans. Ele era mais jovem do que parecerá à primeira vista, talvez uns 35 anos, com cabelos negros colados à testa pela chuva e traços marcantes que poderiam ser considerados bonitos se não estivessem tão pálidos e tensos. Vamos levá-lo para dentro, Hélio disse, já passando os braços sob os ombros do desconhecido. Juntos, com dificuldade, arrastaram o homem para dentro da lanchonete. Ele era pesado, puro músculo sob o terno encharcado. Colocaram-no sentado numa das cadeiras, e Marina correu para pegar toalhas limpas enquanto Hélio chamava uma ambulância. Foi quando ela voltou com as toalhas que notou o papel ainda agarrado na mão do homem. Estava molhado e parcialmente rasgado, mas ele o segurava com tanta força que seus dedos estavam brancos. Marina hesitou por um momento, então gentilmente tentou abrir sua mão para ver o que era tão importante. O papel era uma certidão de nascimento. Mesmo com a tinta um pouco borrada pela água, ela conseguia ler claramente. Nome da criança, Pietro Alessandro Marchetti. Data de nascimento, 15 de outubro de 2023. Nome do pai, Vittorio Alessandro Marchetti. Nome da mãe, Isabela Rodrigues Marchetti. Marina sentiu seu coração parar. Pietro. O mesmo nome do irmão mais novo que ela perderá há 12 anos, quando tinha apenas 17 anos e ele tinha apenas 5. Um acidente de carro estúpido, um motorista bêbado que atravessara o sinal vermelho. Sua mãe nunca se recuperara completamente da perda, e o nome Pietro se tornará sagrado na família, nunca mais pronunciado sem uma pontada de dor. Mas não era só isso que a fizera parar de respirar por um momento. O sobrenome do pai. Marchetti. Ela conhecia esse nome. Todo mundo que morava naquela cidade conhecia. Os Marchetti eram a família mais temida e poderosa do submundo criminal. Controlavam jogos ilegais, agiotagem, contrabando e sabe-se lá mais o que. A polícia nunca conseguirá provas suficientes para prendê-los, mas todos sabiam quem eram e o que faziam. E o homem inconsciente à sua frente, segurando uma certidão de nascimento com o nome Vittorio Alessandro Marchetti, só poderia ser uma pessoa, o próprio chefe da família, o homem sobre quem se contavam histórias terríveis em sussurros, o homem que supostamente ordenara a morte de pelo menos uma dúzia de pessoas, o homem que fazia a cidade tremer apenas com seu nome. Hélio, Marina chamou, sua voz tremendo. Acho que você deveria ver isso. O cozinheiro aproximou-se, ainda com o telefone na mão, e seus olhos se arregalaram quando viu o nome no papel. Meu Deus, ele sussurrou. É ele. É o Marchetti. Eles se entreolharam, o medo palpável no ar. Todas as histórias que haviam ouvido voltaram de uma só vez. O homem que ordenara a tortura de um delator. O homem que supostamente afogara um devedor no rio. O homem que fazia famílias inteiras desaparecerem sem deixar rastro. E ele estava ali, inconsciente e vulnerável, em sua pequena lanchonete. A ambulância vem vindo, Hélio disse, sua voz baixa. Disseram que chegam em 10 minutos.
Marina olhou novamente para o papel em suas mãos. 15 de outubro de 2023. A criança tinha pouco mais de 1 ano. E hoje era 15 de outubro de 2024. O aniversário de 1 ano do bebê. Por que ele estaria carregando isso? Ela murmurou, mais para si mesma do que para Hélio. E por que desmaiar na nossa porta justamente hoje? Foi então que Vitório gemeu baixinho. Seus olhos começaram a se abrir lentamente, desorientados, procurando algo. Suas mãos se moveram instintivamente, procurando o papel. Está aqui, Marina disse suavemente, mostrando-lhe a certidão. Está segura. Os olhos dele focaram nela, e Marina viu algo que não esperava ver no olhar de um chefe da máfia: desespero puro e absoluto. Não havia ameaça ali, não havia a frieza calculista que ela imaginara. Apenas um medo profundo e visceral. Pietro, ele sussurrou, sua voz rouca. Meu filho. Onde está meu filho? Marina trocou um olhar rápido com Hélio antes de responder. Senhor, o senhor desmaiou na porta da nossa lanchonete. Chamamos uma ambulância. Ela já vem vindo. Vitório tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ele quase caiu novamente. Marina o segurou pelo braço, surpreendida com a própria coragem. Não, ele disse, sua voz ganhando urgência. Não pode vir ambulância. Não podem me encontrar. Eles têm meu filho. As palavras caíram como pedras no silêncio da lanchonete. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem tem seu filho? Ela perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Vitório a olhou nos olhos, e ela viu lágrimas se formando ali. Um chefe da máfia chorando. A visão era tão incongruente que ela quase pensou estar sonhando. Os Romano, ele disse, cada palavra saindo com dificuldade. Eles invadiram minha casa esta noite. Mataram minha esposa. Levaram meu filho. Eu consegui fugir, mas não sem antes pegar isso. Ele agarrou a certidão com força renovada. É tudo que me resta dele. É a prova de que ele existe, de que ele é meu filho. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, ainda segurando o braço de Vitório para mantê-lo estável. Seu filho, quantos anos ele tem? 1 ano hoje, Vitório respondeu, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Hoje é o aniversário de 1 ano de Pietro. Eu tinha comprado um bolo. Tínhamos planejado uma festa pequena, só nós 3. Isabela fez decoração com balões azuis, eram os favoritos dele. E então eles chegaram. Hélio havia cancelado a ambulância discretamente e agora se aproximava com um copo de água. Beba isso, ele disse, sua voz surpreendentemente gentil. Vitório bebeu em goles grandes, como se estivesse no deserto há dias. Suas mãos ainda tremiam. Por que os romanos fariam isso? Marina perguntou, embora soubesse que estava se metendo em algo muito maior do que ela. Vitório soltou uma risada amarga. Guerra territorial. Sempre foi sobre território e poder. Meu pai iniciou essa guerra há 30 anos, quando decidiu que metade da cidade não era suficiente. Ele queria tudo. Os romanos revidaram. E assim continuamos, geração após geração, matando uns aos outros por pedaços de terra e pontos de venda. Ele parou, respirando com dificuldade, e Marina notou que havia sangue em sua camisa, sob o paletó. Ele estava ferido. Você está sangrando, ela disse, apontando. Vitório olhou para baixo como se só então percebesse. É superficial. Uma bala de raspão quando eu estava fugindo. Temos que limpar isso, Marina disse, já se levantando. Hélio, traga o kit de primeiros socorros. Enquanto Hélio corria para buscar o kit, Marina ajudou Vitório a tirar o paletó e a camisa. A bala realmente havia apenas raspado, mas o ferimento estava feio, precisando de cuidados. Ela limpou com água e antisséptico, suas mãos surpreendentemente firmes apesar do medo que sentia. Por que você está me ajudando? Vitório perguntou de repente, observando-a a trabalhar. Você sabe quem eu sou. Todo mundo sabe quem eu sou. Marina pausou, pensando na resposta. Por que você é um pai procurando pelo filho? E por que seu filho tem o mesmo nome que meu irmão? E por que, não importa o que você tenha feito, o que você seja, seu filho não tem culpa de nada disso. Vitório fechou os olhos, uma nova onda de dor, não física, atravessando seu rosto. Isabela também dizia isso. Ela disse que poderíamos mudar, que poderíamos sair dessa vida, mudar de cidade, começar de novo. Por Pietro. Ela queria que ele crescesse sem sangue nas mãos, sem ter que olhar por cima do ombro constantemente, sem ter que carregar o nome Marquete como uma sentença de morte.
Por que você não saiu? Marina perguntou suavemente. Porque eu era covarde, Vitório respondeu, abrindo os olhos. Porque essa vida era tudo que eu conhecia. Meu pai me criou para ser isso. Desde criança, fui treinado para ser implacável, para não sentir, para ver as pessoas como peças em um jogo. E eu era bom nisso. Muito bom. Ele pausou, sua voz quebrando. Mas então Pietro nasceu, e eu o segurei pela primeira vez, e algo dentro de mim quebrou. Ou talvez tenha se consertado, não sei. Olhei para aquele bebê pequeno, tão perfeito, tão inocente, e percebi que eu não queria que ele fosse como eu. Não queria que ele matasse seu primeiro homem aos 16 anos, como eu fiz. Não queria que ele visse a luz se apagar dos olhos de alguém e tivesse que fingir que não sentia nada. Marina terminou de enfaixar o ferimento e sentou-se novamente. Você disse que sua esposa foi morta. Eu sinto muito. Vitório assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente conseguiu, sua voz era apenas um sussurro. Ela tentou proteger Pietro. Colocou-se entre ele e os homens. Eles atiraram nela 3 vezes. Eu vi tudo. Estava chegando em casa, vi os carros deles na entrada e soube. Tentei entrar pela porta dos fundos, mas já era tarde. Ouvi os tiros. Quando cheguei na sala, ela estava no chão e eles estavam levando Pietro. Ele chorava, chamando pela mãe. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Vitório, e ele não fazia esforço para contê-las. Tentei impedi-los. Matei 2 deles. Mas eram muitos. Um deles atirou em mim, mas errou. Eu caí, fingi estar morto. Eles foram embora. Quando me levantei, Isabela ainda respirava. Segurei sua mão enquanto ela morria. Suas últimas palavras foram salve nosso filho. E então se foi. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor e desespero. Hélio havia voltado e estava parado perto da porta, os olhos marejados. Peguei a certidão de nascimento de Pietro, Vitório continuou. Estava na mesa da sala, onde Isabela a havia colocado esta manhã. Ela disse que queria olhar para ela e lembrar do dia mais feliz de sua vida. E então corri. Não sabia para onde ir meus homens, não posso confiar em ninguém agora. Os romanos têm informantes em toda parte. Foi assim que souberam onde morávamos, onde Isabela e Pietro estariam sozinhos. Para onde você estava indo? Marina perguntou. Não sei, Vitório admitiu. Estava apenas correndo. Acho que meu corpo estava em choque. Perdi muito sangue. E então tudo ficou escuro e a próxima coisa que lembro é de você. Marina olhou para Hélio, vendo seu próprio dilema refletido nos olhos dele. Eles deveriam estar aterrorizados. Deveriam chamar a polícia, entregar aquele homem e esquecer que tudo isso aconteceu. Mas ao invés disso, tudo que ela conseguia pensar era em uma criança de 1 ano, assustada e chorando, longe do pai, tendo acabado de presenciar a morte da mãe. Você tem alguma ideia de onde os romanos podem ter levado Pietro? Ela perguntou. Vitório olhou para ela, surpresa genuína em seus olhos. Você vai me ajudar? Vou ajudar seu filho, Marina corrigiu. Uma criança de 1 ano não deveria estar no meio de uma guerra de gangues. Não deveria ter presenciado a morte da mãe. Não deveria ser usado como ferramenta de barganha ou vingança. Vitório respirou fundo, e pela primeira vez desde que acordara, algo parecido com esperança brilhou em seus olhos. Eles têm vários lugares. Armazéns, casas de frente, clubes. Mas se querem Pietro vivo, e vão querer, para me forçar a fazer o que eles querem, provavelmente o levaram para o lugar mais seguro que tem. A mansão da família Romano, nos subúrbios. É uma fortaleza. Cercas altas, seguranças armados, câmeras por toda parte. Então é impossível entrar, Hélio disse, sua voz derrotada. Para mim, sim, Vitório concordou. Eles vão estar esperando por mim. Qualquer homem que trabalhe para mim será reconhecido imediatamente. Mas você? Ele olhou para Marina. Você é só uma garçonete. Ninguém suspeitaria de você. Marina sentiu seu estômago revirar. Você está sugerindo que eu invada uma mansão da máfia. Estou sugerindo que você me ajude a salvar meu filho, Vitório disse, sua voz desesperada mas firme. Eu entendo se disser não. Já fiz coisas terríveis na minha vida. Não mereço ajuda. Mas Pietro, ele é inocente. Ele merece viver. Merece crescer. Marina olhou para a certidão de nascimento, ainda segura nas mãos de Vitório. Pietro Alessandro Marchetti. O mesmo nome de seu irmão perdido. Seria coincidência? Destino?
Ela não acreditava muito em sinais do universo, mas se acreditasse, este seria impossível de ignorar. Mesmo que eu concordasse em ajudar, ela disse lentamente, como eu entraria? E como encontraria Pietro? E como o tiraria de lá? Pela primeira vez, algo do antigo Vittorio Marchetti, o estrategista, o chefe, apareceu em seus olhos. Há uma mulher que trabalha para os romanos. Valentina. Ela cuida da casa, da limpeza, da cozinha. Está lá há anos. Mas antes de trabalhar para eles, trabalhou para minha família. Minha mãe a tratava bem, pagava salários justos. Quando minha mãe morreu, Valentina foi embora. Não conseguia mais trabalhar naquela casa sem ela. Você acha que ela ajudaria? Marina perguntou, cética. Acho que ela lembraria da minha mãe. E acho que, como qualquer pessoa decente, ficaria horrorizada com o que fizeram com uma criança inocente. Valentina tem netos. Ela entende o amor de uma mãe, de um pai. Hélio se aproximou, colocando a mão no ombro de Marina. Você não precisa fazer isso, menina. É perigoso demais. Marina sabia que ele estava certo. Era loucura. Era suicídio. Ela era uma garçonete de 29 anos que mal conseguia pagar suas contas no fim do mês. Não era uma heroína, não era uma espiã, não era nada além de uma mulher comum tentando sobreviver. Mas então pensou em Pietro, seu irmão, tão pequeno naquele caixão. Pensou em sua mãe, que nunca mais fora a mesma. Pensou em como o mundo poderia ser cruel e injusto, levando crianças inocentes muito cedo. E pensou em Pietro Marchetti, um bebê de 1 ano que acabará de perder a mãe e poderia perder o pai também. Como eu entraria em contato com Valentina? Ela perguntou, e soube pelo olhar de Vittorio que havia tomado sua decisão. Nas próximas horas, eles planejaram. Vittorio, apesar da fraqueza pela perda de sangue e pelo trauma, mostrou-se surpreendentemente lúcido e detalhista. Ele conhecia a rotina da casa dos romanos, conhecia os pontos fracos na segurança, conhecia os horários de troca de guarda. Valentina chega às 6 da manhã, ele explicou. Ela entra pela porta dos fundos, perto da cozinha. É o único momento em que aquela porta fica destrancada, esperando por ela. Você poderia entrar logo depois dela. E se houver guardas? Marina perguntou. Haverá. Mas de manhã cedo, apenas 1 ou 2. Estão cansados do turno da noite, ansiosos para serem substituídos. Estarão menos atentos. Hélio trouxe café fresco e sanduíches, embora ninguém tivesse muito apetite. Enquanto comiam, Vittorio escreveu um bilhete para Valentina em um guardanapo. Val, sou eu, Vittorio. Os romanos mataram Isabela e sequestraram meu filho Pietro, que hoje faz 1 ano. A mulher que entrega este bilhete está me ajudando. Por favor, ajude-a. Pela memória de minha mãe. Por todas as crianças inocentes do mundo. Por favor. Marina dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou no bolso de sua jaqueta. E depois que eu encontrar Pietro? Como eu o tiro de lá? Vittorio pensou por um momento. Há uma saída de emergência no porão. Era usada durante a lei seca, quando a casa era uns peaquiasias. Dá em um túnel que sai 3 quarteirões dali, perto de um parque abandonado. Valentina conhece. Se ela aceitar ajudar, ela pode guiá-la. Isso é muito Cs, Hélio observou. É tudo que temos, Vittorio respondeu simplesmente. Enquanto a noite avançava em direção ao amanhecer, Marina percebeu que não conseguiria voltar atrás mesmo que quisesse. Algo havia mudado nela naquela noite. Ver um homem poderoso quebrado pela dor, ver um pai desesperado disposto a tudo por seu filho, havia despertado algo dentro dela que estava adormecido há muito tempo. Talvez fosse pela memória de Pietro, seu irmão. Talvez fosse porque, no fundo, ela sempre soubera que havia mais na vida do que apenas servir café e limpar mesas. Talvez fosse simplesmente porque, quando confrontada com a injustiça pura, algumas pessoas precisam agir. Às 5 da manhã, Marina se preparou para sair. Vittorio insistiu em lhe dar um telefone descartável. Vou esperar aqui, ele disse. Se algo der errado, ligue para este número. É de um dos poucos homens em quem ainda posso confiar. Ele virá me buscar e tentaremos outro plano. E se eu conseguir? Marina perguntou. Então traga meu filho de volta para mim, Vittorio respondeu, e havia tanto peso naquelas palavras que Marina sentiu suas pernas tremerem. E eu juro por tudo que é sagrado que mudarei. Deixarei essa vida. Levarei Pietro para longe. Daremos a ele a vida que Isabela queria. Uma vida normal, segura, cheia de amor. Marina acenou com a cabeça e saiu na madrugada ainda escura.
A chuva havia parado, deixando as ruas limpas e brilhantes sob as luzes da cidade. Ela pegou um táxi até os subúrbios, dizendo ao motorista para deixar a alguns quarteirões da mansão dos Romanos. Quando o táxi se foi, ela se viu sozinha na rua silenciosa. Casas grandes com jardins bem cuidados, carros caros nas garagens, a ilusão perfeita de normalidade e respeitabilidade. Mas Marina agora sabia que por trás dessas fachadas, o mal podia se esconder tão facilmente quanto em qualquer lugar. Ela caminhou devagar em direção à mansão, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no quarteirão podiam ouvi-lo. A casa era exatamente como Vitório descrevera, imponente, com 3 andares, cercas altas, câmeras de segurança visíveis nos portões. Marina rodeou até os fundos, mantendo-se nas sombras. Era 5h50 da manhã. Valentina chegaria em 10 minutos. Marina apenas tinha que esperar, encontrar uma oportunidade, e então o quê? Ela realmente não sabia. Pontualmente às 6 da manhã, uma mulher idosa chegou caminhando pela rua. Cabelos grisalhos presos em um coque, roupas simples mas limpas, uma sacola de feira no braço. Ela parecia exatamente o que era, uma empregada doméstica chegando para mais um dia de trabalho. Marina esperou até que Valentina se aproximasse da porta dos fundos. Um guarda abriu de dentro, acenou para ela, e a porta ficou aberta por alguns segundos enquanto eles trocavam cumprimentos. Era agora ou nunca. Marina atravessou a rua correndo, seu coração na garganta. Passou pela porta dos fundos uma fração de segundo antes que ela se fechasse, escondendo-se atrás de uma prateleira cheia de produtos de limpeza. O guarda não a vira. Valentina não a vira. Ela estava dentro. Marina esperou, respirando tão baixo quanto podia, até que ouviu os passos do guarda se afastarem. Então, cuidadosamente, saiu de seu esconderijo. Valentina estava na cozinha, começando a preparar café. Marina se aproximou silenciosamente, e quando estava perto o suficiente, sussurrou: Valentina. A mulher idosa virou-se rapidamente, os olhos arregalados, a boca abrindo para gritar. Marina rapidamente colocou um dedo nos lábios e estendeu o bilhete de Vitório. Por favor, ela sussurrou. Leia. Valentina pegou o bilhete com mãos trêmulas e leu. Marina viu as emoções atravessarem seu rosto: choque, horror, dor, e finalmente, determinação. O bebê está aqui, Valentina sussurrou de volta. No quarto de hóspedes do 2º andar. Ouviu chorando a noite toda. Eles não deixam ninguém se aproximar, mas ele está sozinho lá, só chorando e chorando. É terrível. Marina sentiu raiva queimando em seu peito. Pode me levar até ele? Valentina hesitou apenas por um segundo antes de acenar com a cabeça. Mas temos que ser rápidas. A família acorda às 7, e aguardas por toda parte. Elas se moveram silenciosamente pela casa. Marina ficou impressionada com o luxo ostensivo, mármore italiano no chão, pinturas caras nas paredes, lustres de cristal pendendo do teto. Tudo comprado com dinheiro sujo, ela pensou amargamente. Subiram as escadas em silêncio, Valentina guiando o caminho com a certeza de quem conhecia cada centímetro daquela casa. No 2º andar, ela apontou para uma porta fechada. Ali ela sussurrou. Marina se aproximou da porta e ouviu. Silêncio primeiro, e então um soluço baixinho. O som partiu seu coração. Ela girou a maçaneta lentamente. A porta não estava trancada. Abriu-a apenas o suficiente para entrar e então fechou atrás de si. O quarto estava escuro, cortinas pesadas bloqueando a luz do amanhecer. Mas seus olhos se ajustaram rapidamente, e ela viu o berço no canto. Aproximou-se devagar, e então o viu. Pietro. Ele era pequeno, com cachos negros iguais aos do pai, olhos castanhos inchados de tanto chorar, roupinha suja e amassada. Quando viu Marina, ele se encolheu, medo visível em seu rostinho. Oi, Pietro, Marina sussurrou suavemente, forçando um sorriso tranquilizador. Meu nome é Marina. Seu papai me mandou aqui para buscá-lo. A menção do pai fez os olhos de Pietro se iluminarem por um momento. Papá, ele disse, sua voz pequena e esperançosa. Sim, querido. Vamos até o papá. Mas você precisa ficar bem quietinho, tá? Como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. Marina o pegou no colo, e Pietro se agarrou a ela imediatamente, seu pequeno corpo tremendo. Ela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas as empurrou para baixo. Não havia tempo para emoções agora. Saiu do quarto encontrando Valentina esperando nervosamente no corredor. O túnel, Marina sussurrou. Vitório disse que é um túnel.
Valentina acenou com a cabeça e começou a guiá-las. Desceram as escadas novamente, passaram pela cozinha, e então Valentina abriu uma porta que Marina havia assumido ser um armário. Mas atrás dela havia outra porta, esta de madeira antiga e pesada. O porão, Valentina explicou, já descendo os degraus estreitos. O porão era frio e úmido, cheirando a mofo e terra. Valentina acendeu uma luz fraca, revelando um espaço cheio de caixas velhas e móveis cobertos. Aqui, ela disse, movendo-se para um canto. Empurrou uma estante pesada, revelando uma abertura baixa na parede. O túnel fica do outro lado. Vai sair perto do parque. Há uma cerca de metal, mas está quebrada. Vocês conseguem passar. Marina olhou para a abertura escura, depois para Valentina. Obrigada, ela disse. Você é uma boa pessoa. Valentina sorriu tristemente. Não sou boa o suficiente. Trabalho para pessoas ruins há tempo demais. Mas isso, uma criança, isso eu não posso aceitar. Agora vá, antes que seja tarde demais. Marina entrou no túnel, abaixando-se para passar pela abertura, Pietro apertado contra seu peito. O túnel era estreito e escuro, e ela teve que se mover de joelhos, usando uma mão para se guiar pela parede enquanto segurava Pietro com a outra. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos até que viu luz à frente. A saída. Ela emergiu em um pequeno espaço entre arbustos, exatamente como Vittorio havia descrito. A cerca de metal estava ali, parte dela caída, fácil de passar. Do outro lado estava o parque abandonado, com equipamentos enferrujados e grama alta. Marina atravessou rapidamente, Pietro ainda silencioso contra ela. Apenas quando estava fora de vista da mansão ela permitiu-se respirar. Conseguimos, ela sussurrou para Pietro. Você está seguro agora. Pietro olhou para ela com aqueles grandes olhos castanhos, pela primeira vez, sorriu fracamente. Marina pegou o telefone descartável que Vittorio lhe dera e discou o número da lanchonete. Hélio atendeu no segundo toque. Consegui, ela disse simplesmente. Estou com Pietro. Vou pegar um táxi e voltar. Do outro lado da linha, ela ouviu Vittorio fazendo um som que era meio soluço, meio riso de alívio. O caminho de volta pareceu mais longo. Marina segurou Pietro o tempo todo, cantando baixinho para ele, canções que sua mãe costumava cantar para seu irmão. Pietro eventualmente adormeceu contra seu ombro, exausto de tanto chorar. Quando o táxi finalmente parou em frente à lanchonete, o sol já estava alto. Marina pagou o motorista e entrou. A placa ainda dizia fechado, mas a porta estava destrancada. Vittorio estava de pé perto do balcão, apoiado nele porque suas pernas claramente ainda estavam fracas. Quando viu Marina entrar com Pietro, seu rosto se transformou completamente. Todas as linhas duras, toda a frieza que anos de violência haviam gravado ali, desapareceram. Ele era apenas um pai vendo seu filho novamente. Pietro, ele sussurrou, lágrimas já correndo por seu rosto. Pietro acordou com a voz do pai, olhou para cima, e seus olhos se arregalaram. Papá, ele gritou, estendendo os bracinhos. Marina o colocou nos braços de Vittorio, e pai e filho se abraçaram como se o mundo pudesse acabar naquele momento e não importaria, porque eles estavam juntos. Vittorio chorava abertamente agora, segurando Pietro tão apertado que Marina teve medo de que pudesse machucá-lo, mas o menino apenas ria, feliz de estar com o pai novamente. Obrigado, Vittorio disse, olhando para Marina por cima da cabeça de Pietro. Obrigado. Você salvou meu filho. Salvou tudo que me resta no mundo. Marina sentiu suas próprias lágrimas caírem. Ele é uma criança especial, ela disse. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Vittorio disse firmemente. Não qualquer um. Você arriscou sua vida por alguém que não conhece, pelo filho de um homem que provavelmente assustou você a vida inteira apenas com sua reputação. Isso não é qualquer pessoa. Isso é heroísmo. Hélio trouxe leite morno para Pietro e café para todos os outros. Eles se sentaram, exaustos mas aliviados, enquanto Pietro bebia seu leite e começava a parecer mais ele mesmo. O que você vai fazer agora? Marina perguntou. Vittorio olhou para Pietro, depois para ela. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou sair. Deixar essa vida. Os romanos vão pensar que estou morto por alguns dias, até descobrirem que não. Isso me dá tempo. Tenho dinheiro guardado, contas em outros nomes, documentos falsos preparados há anos, caso algum dia precisasse desaparecer. Para onde você vai? Não posso dizer. Quanto menos pessoas souberem, mais seguro será para todos. Mas será longe daqui.
Outro país, talvez. Em algum lugar onde Pietro possa crescer sem medo, onde ele possa ir à escola, fazer amigos, ser apenas uma criança normal. Vittorio pausou, olhando para Marina com intensidade. Você mudou minha vida. Não apenas salvando Pietro, mas me mostrando que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que fazem o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Isabela sempre dizia isso, e eu queria acreditar, mas anos nessa vida me fizeram cínico. Ele tirou algo do bolso, um envelope grosso. Quero que fique com isso. É o mínimo que posso fazer. Marina abriu o envelope e seus olhos se arregalaram. Estava cheio de dinheiro, mais dinheiro do que ela ganharia em anos trabalhando na lanchonete. Não posso aceitar isso, ela disse, tentando devolver. Pode e vai, Vittorio insistiu. Você arriscou sua vida. Merece ser compensada. Use para o que quiser. Pague dívidas, volte a estudar, abra seu próprio negócio. Seja o que for que sonha fazer, mas nunca teve dinheiro para tentar. Marina olhou para o envelope, depois para Pietro, que agora brincava com os botões da camisa de Vittorio, completamente alheio a tudo que havia acontecido. Tem certeza de que vai mudar? Ela perguntou. Que vai realmente sair dessa vida? Vittorio olhou para o filho, e havia tanto amor em seus olhos que Marina soube, sem dúvida, que ele falava a verdade. Tenho. Isabela morreu querendo isso para Pietro. Não vou desperdiçar o sacrifício dela. E não vou desperdiçar a segunda chance que você me deu. Pietro vai crescer sabendo sobre a mãe, sobre como ela era corajosa e amorosa e boa. Mas ele não vai saber sobre mim, sobre quem eu era. Ele vai conhecer apenas o pai que eu vou me tornar. As horas seguintes passaram rapidamente. Vittorio fez ligações em um telefone seguro, arranjando transporte e documentos. Marina ajudou a cuidar de Pietro, alimentando-o, trocando suas roupas sujas por uma roupa limpa que Hélio trouxe de casa, deixada por um neto. Pietro se apegou a Marina, chamando-a de tia Má, incapaz de pronunciar seu nome completo. Isso fez seu coração apertar, lembrando de como seu irmão Pietro costumava chamá-la de Má também. Quando chegou a hora de Vittorio partir, ele abraçou primeiro Hélio, agradecendo por sua bondade e discrição. Depois abraçou Marina por um longo tempo. Nunca vou esquecer você, ele disse. E quando Pietro for velho o suficiente, vou contar a ele sobre a mulher corajosa que o salvou. Vou contar como você arriscou tudo por ele, como foi para a mansão dos nossos inimigos e o tirou de lá. Ele vai saber que existem anjos neste mundo, e um deles tinha seu nome. Marina estava chorando novamente, incapaz de falar. Ela apenas acenou com a cabeça. Vittorio pegou Pietro no colo, e o menino acenou para Marina. Tchau, tia Má, ele disse, sorrindo. Tchau, Pietro, ela conseguiu dizer. Seja feliz. Cresça forte e bom. E lembre-se sempre de sua mãe. E então eles se foram, um carro preto comum esperando na rua, e Marina ficou ali parada, observando até que desaparecessem na curva. Hélio colocou a mão em seu ombro. Você fez uma coisa boa hoje, menina. Uma coisa muito boa. Marina limpou as lágrimas e sorriu fracamente. Eu só espero que ele cumpra a promessa. Que realmente mude. Vai cumprir, Hélio disse com confiança. Vi nos olhos dele. Um homem que ama o filho daquele jeito faria qualquer coisa para protegê-lo, até mudar quem é. Nas semanas seguintes, Marina voltou à sua rotina na lanchonete, mas tudo parecia diferente agora. Ela olhava para os clientes e se perguntava sobre suas histórias, sobre o que escondiam, sobre seus medos e esperanças e sonhos. O mundo havia se expandido para ela, tornado-se mais complexo e assustador, mas também mais humano. Ela usou parte do dinheiro que Vittorio lhe dera para pagar as dívidas de sua mãe, aliviando um peso que a família carregava há anos. Parte ela guardou. E parte ela doou para um abrigo de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Isabela teria aprovado isso, ela pensou. Um mês depois daquela noite fatídica, Marina estava limpando mesas quando a notícia passou na televisão. As famílias Marchetti e Romano haviam sido desmanteladas em uma operação policial conjunta com o FBI. Dezenas de prisões foram feitas. O império criminal que durava gerações estava finalmente caindo. Marina sorriu. Talvez Vittorio tivesse uma última jogada antes de desaparecer. Talvez tivesse entregado tudo que sabia às autoridades, queimando as pontes atrás de si, garantindo que não haveria volta. Não havia menção de Vittorio nos relatórios. Ele era listado como presumivelmente morto durante o conflito entre as famílias. Perfeito. 3 meses depois, Marina recebeu uma carta. Sem remetente,
apenas um selo de um país que ela teve que procurar no mapa. Dentro, uma foto. Era Vittorio e Pietro em uma praia. Vittorio estava sorrindo, um sorriso verdadeiro, relaxado, tão diferente do homem quebrado que desabara na porta da lanchonete. Pietro estava fazendo castelos de areia, e era tão óbvio pela foto que ele estava rindo. No verso da foto, em letra cuidadosa, estamos felizes. Estamos seguros. Estamos vivos. Obrigado por isso. Sempre seu devedor, V. Marina colocou a foto em uma moldura e a manteve em seu quarto. Quando olhava para ela, lembrava-se de que uma pessoa pode mudar, que o amor pode ser mais forte que o ódio, que a coragem às vezes vem quando menos esperamos. Ela pensava em seu irmão Pietro, e em como teria ficado feliz sabendo que ela ajudara a salvar outra criança com seu nome. Pensava em Isabela, uma mulher que nunca conheceu mas que admirava profundamente, que morrera protegendo seu filho. E pensava em Vittorio, que fora um homem terrível mas agora tinha a chance de ser um pai maravilhoso. A vida na lanchonete continuou. Clientes vinham e iam, pediam café e sanduíches, reclamavam do tempo, contavam piadas ruins. Mas Marina não era mais apenas uma garçonete. Ela era alguém que fizera diferença, que salvara uma vida, que mudará o curso do destino. Hélio nunca falou sobre aquela noite para ninguém. Era um segredo que eles compartilhavam, uma história que existia apenas entre eles. Às vezes, quando a lanchonete estava vazia e eles estavam limpando, ele olhava para ela e sorria, e ela sabia que ele estava lembrando também. Um ano depois, no aniversário de 2 anos de Pietro, Marina recebeu outra carta. Dentro, outra foto. Pietro estava maior agora, com cachos mais longos, sorriso ainda mais largo. Estava fantasiado de super-herói, e ao fundo havia decoração de festa de aniversário. Ele pergunta pela tia mas às vezes a carta dizia: "Eu digo que você é um anjo que apareceu quando mais precisávamos." Ele gosta dessa história. Espero que esteja bem. Espero que seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Marina sorriu, lágrimas nos olhos, e guardou a foto com a primeira. Ela nunca mais soube de Vittorio e Pietro. As cartas pararam depois daquela, e ela assumiu que era mais seguro assim. Mas ela não precisava saber mais. Tinha o suficiente, a certeza de que haviam sobrevivido, que estavam felizes, que Pietro estava crescendo amado e seguro. Às vezes, à noite, quando a lanchonete estava fechada e ela estava sozinha, Marina olhava para a porta de vidro onde tudo começara. Lembrava do homem desabando ali, da chuva, do papel amassado que mudaria tudo. E ela pensava em como a vida era estranha. Como um momento pode definir tudo. Como podemos ser chamados a fazer coisas que nunca imaginamos ser capazes. Como o nome de uma criança em um pedaço de papel pode conectar passado, presente e futuro de maneiras impossíveis de prever. Marina nunca se considerou heroína. Ainda se via como uma garçonete comum, trabalhando em uma lanchonete comum, vivendo uma vida comum. Mas ela sabia, no fundo do coração, que fizera algo extraordinário. Salvara uma criança. Ajudara um homem a encontrar redenção. Honrar a memória de seu irmão perdido. E talvez, no final, seja isso que importa. Não as grandes coisas que fazemos, mas os pequenos atos de coragem, os momentos em que escolhemos ajudar mesmo quando seria mais fácil olhar para o outro lado, as vezes em que decidimos que uma vida, mesmo de um estranho, mesmo do filho de um inimigo, vale o risco. Anos depois, Marina abriria sua própria lanchonete. Chamaria de Pietros, em homenagem aos 2 Pietros que marcaram sua vida. Seria um lugar acolhedor, onde pessoas de todos os tipos seriam bem-vindas, onde ninguém seria julgado por seu passado, apenas pelo presente que escolhiam viver. E na parede principal, em uma moldura discreta, estaria a certidão de nascimento que Vittorio deixará cair na porta naquela noite chuvosa. Marina havia ficado com ela, um lembrete constante de como a vida pode mudar em um instante, de como o amor de um pai por seu filho pode transformar até o coração mais duro, de como todos merecemos uma segunda chance. Pietro Alessandro Marchetti. 15 de outubro de 2023. Um nome em um papel que salvou 2 vidas, a do menino que o carregava e a do homem que o perderá. E Marina, a garçonete que se tornará heroína por uma noite, levaria essa história em seu coração para sempre, uma lembrança privada de que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a bondade pode florescer, a redenção é possível, e o amor sempre, sempre encontra um caminho. O sol nascia mais uma vez sobre a cidade, trazendo um novo dia, novas possibilidades, novas histórias esperando para serem escritas. E em algum lugar, longe dali, um menino chamado Pietro acordava em uma casa segura,
com um pai que o amava mais que a própria vida, sem saber que sua existência havia sido salva pela coragem de uma estranha que arriscara tudo por ele. Assim são as histórias que nunca são contadas completamente, que existem nas sombras entre o que sabemos e o que imaginamos. Histórias de redenção e salvação, de sacrifício e amor, de como uma noite pode mudar tudo e de como, às vezes, os anjos aparecem nos lugares mais inesperados, vestidos com aventais de lanchonete, carregando apenas coragem e compaixão em seus corações. E talvez essa seja a verdadeira magia da vida, que sempre há esperança, sempre há uma chance de recomeçar, sempre há alguém disposto a estender a mão na escuridão. Marina fora essa pessoa para Vittorio e Pietro. E algum dia, em algum lugar, outra pessoa seria essa pessoa para outra alma perdida precisando de salvação. Assim o mundo continua girando, e assim as histórias continuam sendo escritas, uma boa ação por vez, uma vida salva por vez, um coração transformado por vez. E no final, talvez seja isso que realmente importa. Não quanto poder temos, não quanto dinheiro acumulamos, não quão famosos nos tornamos, mas quantas vidas tocamos, quantas pessoas ajudamos, quanto amor espalhamos pelo mundo. Marina entendia isso agora. E quando olhava para as fotos de Pietro crescendo feliz e seguro, ela sabia que sua vida tinha significado, que fizera diferença, que o universo era um lugar um pouco melhor porque ela existira e escolhera fazer o certo. E essa verdade, simples e profunda, era suficiente.